E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que com certeza você já passou por esse assunto, eu já passei por esse assunto, e o assunto de hoje é crise existencial. Você já parou para pensar do porquê que você vive crise existencial? Você não sabe o que é crise existencial? Peraí que eu te explico. Crise existencial nada mais nada é do que perguntas que nós fazemos e estão correlacionadas com assuntos específicos. Então, é inerente ao ser humano não viver essas crises. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu lembro que por um bom tempo na minha vida, numa boa época, eu ia dormir e toda vez que eu ia deitar, eu começava a chorar. Sabe por que eu começava a chorar? Porque eu ficava pensando assim, meu, se o mundo acabar, peraí, pior, se o mundo não existisse, se, se tudo que existe hoje não existisse, se a minha família não existisse, o que seria? E assim, por que a gente vive e a gente morre? Por que disso, por que aquilo? Qual que é o sentido de tudo isso, assim? Hoje eu percebo que era uma crise existencial infantil, não sei se existe isso, mas era uma crise existencial, assim, que eu tinha desde criança, né? E todo mundo tem isso. Existem perguntas que são fatores que comprovam simplesmente que você é um ser humano. A crise existencial são perguntas que nós fazemos para buscar sentido, buscar resposta para algumas coisas. Então, por exemplo, existem quatro razões para que a gente possa estar vivendo uma crise existencial. Um dos setores que a gente pergunta assim, do porquê que a gente está vivendo por isso, ou a gente passa por essa crise, é quando a gente se depara com um assunto chamado morte, né? De tipo, por que eu passo por isso? Por que eu tô vivo e por que eu vou morrer? Pra que se eu vou morrer e eu não sei o que tem lá do outro lado? Existem pessoas que são mais céticas, existem pessoas que, para lidar um pouco melhor com essa questão, entra no segundo setor, que é o sentido da vida. Eu vou morrer, eu sei, isso não dá pra esconder, não dá pra fugir disso. Mas eu preciso dar um sentido para que eu continue vivendo uma vida tranquila. Então aí às vezes as pessoas acreditam que depois da morte elas vão pro céu ou que elas, enfim, você percebe que a gente simplesmente busca um sentido para a vida. Mas o engraçado de tudo isso é que esse sentido ele nunca está presente com frequência. Existem aquelas situações de tipo, meu, por que eu tô fazendo isso? Por que eu vivo isso? Por que eu passo por problemas? Por que isso, aquilo? Aí começa a surgir um monte de coisas e às vezes são perguntas assim inquestionáveis, né? E tem um mosquito aqui na lente, aqui, deixa eu apagar ele. Apagar não, tirar. Enfim, e tem uma outra questão também que é a identidade, né? O quão desafiador é se autoanalisar, o quão desafiador é se auto olhar no espelho, né? O ser humano ele vem evoluindo nessa questão. Se você parar para pensar assim, nos tempos antigos, eu acredito que as pessoas não tinham muito tempo para lidar com isso assim, para lidar com essas questões de se autoanalisar. E também eu acredito que as pessoas viviam muito assim querendo dar sentido pro que elas viviam, né? Então eu assisto uma série no Netflix, o nome da série se chama Outland, e essa série é muito legal. Ela se baseia muito numa história de uma mulher que vivia no futuro e que através de umas pedras ela voltava 200 anos atrás. E ela, por ter estudado história, ter feito várias coisas, ela tá vivendo aquilo tudo e ela sabe exatamente o que vai acontecer com aquele povo, com aquela nação, né, com aquela etnia de pessoas. E o mais engraçado é porque, como ela é do futuro, ela percebe que as pessoas acreditam em coisas que, se você parar pra pensar hoje, é tipo, é só uma doença. E as pessoas achavam que era o diabo, que era isso, que era aquilo. Então, pra você ver, as pessoas, por falta de conhecimento, tentam buscar um sentido. Então, elas mistificam, às vezes, as coisas pra dar um sentido. Tá errado? Não sei dizer. Mas eu acho que é uma forma de não se viver em crise. Porque fé demais pode te levar em crise. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, né? Pra não ficar tipo, nossa, não tem que ter fé. Não, tem que ter fé mesmo, tem que acreditar. Mas eu acho que você tem que ter equilíbrio, senão você entra numa crise existencial
e se você tiver menos, você também pode entrar numa crise. Mas, diante de todos esses fatores, né, eu gostaria que você entendesse aqui que crise existencial é uma coisa normal e que funciona como parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da pessoa em si. Então vai ser normal você questionar algumas coisas. O mais interessante é você ter fé em alguma coisa, você acreditar, né, para que você consiga criar um sentido para sua vida, porque senão, cara, você vai começar a questionar tudo e tudo e tudo, e você, infelizmente, ninguém conseguiu respostas para tudo. Crise existencial só prova que você é um ser humano e que você está se desenvolvendo e que você vai ter isso, ou que às vezes você está passando por um momento difícil e aí os questionamentos acabam se tornando normais. Então é isso, galera. Não é uma coisa para se preocupar assim tanto. Claro, conversa com as pessoas, né? Compartilha às vezes o que você está sentindo, seus questionamentos. E uma coisa que eu vou te indicar aqui, porque existem coisas que não dá para resolver sem a ajuda de psicólogo, tá bom? Então assim, às vezes essa crise pode te levar para uma outra, entendeu? E é uma dica que eu dou para vocês, vale muito a pena passar no psicólogo. Faz sessões, ele vai estar te ajudando e não, ele não vai te dar as respostas também porque ele não tem as respostas, mas ele vai te ajudar ele ou ela no caso, né? Vai te ajudar a encontrar um sentido assim pra você viver uma vida mais feliz, saudável. Beleza, é isso, galera. Não se esqueça que você é real.